Ei, tudo bem? Nós estamos aqui com Marcelo Curitiba, que é engenheiro agrônomo, pesquisador, está no quadro técnico da Embrapa. Marcelo que durante 12 anos exerceu suas atividades profissionais no estado de Rondônia, com muita atividade ligada à área do café, e agora como capixaba volta a atuar na Embrapa aqui no Espírito Santo, junto ao Incapé. A gente está no município de Afonso Cláudio, numa altitude de aproximadamente de 350 metros. A gente está numa área aqui de uma lavoura que tem 7 clones de robustas, mas tem mais de 15 clones dos clones capixabas nessa lavoura aqui. O Marcelo tem um recado importante sobre diversidade genética, sobre o que ele tem visto aqui entre um paralelo assim entre Rondônia e Espírito Santo, né, dos materiais, porque esses materiais estão em observação tanto pela pesquisa quanto pelos produtores, né, para ver o comportamento deles aqui no Espírito Santo. Marcelo, fala pra gente o que você tem visto aí na sua experiência, na sua andança pelo Espírito Santo. Bom, Guilhermino, obrigado aí pelo convite de estar aqui, vendo, né, justamente essas lavouras. Então hoje nós estamos aqui em Afonso Cláudio, uma região de transição, onde a gente pega clima ainda região apta para o Conilon e também apta para o Arábica. E nós estamos vendo essa lavoura, que são 7 clones, como o Guilhermino falou, de materiais de Rondônia. O que a gente chama atenção aqui? Bom, primeiro, que nós temos uma quantidade de clones em observação, isso é importante dizer. Então esses clones estão entrando aqui, a gente precisa observar esses clones. Aqui especificamente nessa propriedade, um robusto amazônico chamado 03, que é um clone de Rondônia. Esse clone atualmente ele não é plantado mais em grande escala em Rondônia. É um clone que está em desuso em Rondônia. E ele está sendo testado aqui. Pode ser que esse clone vá bem? Pode ser. Pode ser que esse clone não vá bem? Também pode ser. Aqui especificamente nessa região, nós estamos na região declivosa, onde há pouco acúmulo de água. Se a área não tem histórico de nematóide, não tiver histórico de nematóide, fusariose, pode ser que ele se adapte a essas condições. Então é importante que quando as pessoas vão pensar em introduzir materiais diferentes, especialmente os vindos de Rondônia, que é um clima completamente diferente, é importante que se tenha atenção de testar os materiais e não entre de cabeça querendo fazer grandes áreas, porque a gente não sabe como é o comportamento desses materiais nas diferentes regiões do Espírito Santo. Então o interessante é que se trabalhe com um número maior de clones, que se observe um número maior de clones e se comece com a quantidade menor. Uma vez que esses clones forem se adaptando, se adaptando ao local, é importante falar isso também, frisar isso, porque não se trata apenas da região, se trata de propriedades. Então pode ser que num vizinho que tem uma condição de solo diferente, um histórico da área diferente, um determinado clone não vai bem, e pode ser que na sua propriedade esse clone vai bem, em função justamente de solo histórico da área. Então é importante que se trabalhe com uma diversidade maior de clones e que se trabalhe com a quantidade menor de plantas para observação. Essa é a dica que a gente deixa. O que a gente está vendo aqui é positivo. Essa lavoura com 20 meses, os 7 clones que estão aqui estão com bom desenvolvimento vegetativo, com a boa carga na planta, não foi colhido ainda, uma boa carga pendente, que é o que promete para o ano que vem, mas é preciso avaliar isso ao longo dos anos. Detalhe aqui, a Embrapa juntamente com o Incapé, né, capitaneado pelo Incapé, também está com um trabalho de avaliações desses clones de robustas aqui no Espírito Santo. O trabalho ainda não é conclusivo, já tem alguns indicativos, mas o trabalho não é conclusivo. A ideia é que a gente possa somar informações, trazer ciência para aquilo que o produtor está fazendo, que é esses testes que estão sendo realizados aqui no estado. Marcelo, você falou do 03, aqui a gente tem o 08, o 25, o 22, o RMD, o 88 e o LB80, os clones. A gente sabe que desses aí estão mais difundidos, né? O 08, o 25, o 22, eles se repetem muito mais áreas aqui no Espírito Santo e você conhece muito mais dessas áreas. O que você viu aqui nessa lavoura e que você viu nas outras áreas desses materiais? Geralmente esses clones mais difundidos, que é o 08, o 25, o R22, o AS2, o LB15, estão se destacando. Mas a gente não pode desconsiderar esses materiais diferentes que são pouco usuais aqui no Espírito Santo, como, por exemplo, que você citou, o LB80, o LB88,
que também tem um potencial de compor essas lavouras. Lembrando que nós estamos falando de 7 materiais, mas a gente tem mais de 70 clones em Rondônia que são cultivados e que têm potencial para poder também, né, se desenvolver aqui. A diversidade genética é importante pela sustentabilidade da lavoura, né? Isso. Uma por cruzamento e outra por a questão de suprir uma safra baixa de um ou de outro clone, né? Porque às vezes a tendência é querer plantar só aquele que se destacou em determinado ano, né? E hoje a recomendação continua que entre 8 e 9 clones por talhão. Justamente. E por que não 10? E por que não 12? E por que não 20? Se for 10, 12, 20, melhor. Mas por que a gente tem essa tendência de reduzir o número de clones? Porque primeiro a gente quer o melhor e segundo porque a gente preza em manejo. O espaçamento, colheita e tudo mais. Então a gente trabalha com um número mínimo para se colocar na lavoura. Lá em Rondônia, para algumas situações, a gente tolera, por exemplo, os materiais desenvolvidos pela Embrapa, a gente tolera um número de 6, porque a gente conhece a compatibilidade, conhece o histórico. Então, à medida que você vai conhecendo, a gente pode até pensar no futuro também reduzir, mas a gente trabalha com esse número maior por questão de compatibilidade e por questão de estabilidade da lavoura. Marcelo, muito obrigado. Você esteve aqui com a gente, contribuindo aí com as informações tanto para o nosso viveiro quanto para toda a comunidade cafeeira, né, da cafeicultura do Espírito Santo. Queria pedir vocês que gostaram desse conteúdo, se inscrevam no nosso canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like aí. E segue aí que vai ter mais conteúdo para que a gente possa, de fato, ter uma cafeicultura de excelência e a cafeicultura do futuro. Valeu!